Então, salve, salve galera, e aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem aí, pessoal. Aqui, como sempre, quem fala é o Jardel. E hoje, gente, a gente vai dar continuidade aqui nessa euforia. Nós vamos dar continuidade às nossas aulas de processo penal, né? Mais especificamente, dando continuidade ao nosso tema de ação penal, que já foi o tema de objeto do último vídeo, tá? O nosso item de retomada que a gente elencou lá na última aula foi a representação na ação penal pública condicionada, tá? Mas antes da gente começar, e já indo direto ao ponto, sem muita enrolação, vamos ver aqui uma estrutura para vocês memorizarem bem a ação penal pública, para que façam uma recuperação ativa melhor desse tipo de ação penal, tá? Deixa eu abrir aqui, espelhar para vocês como é que vai funcionar. Só um segundo. Então, ó, vai funcionar da seguinte forma, gente. Vejam só, eu preciso que vocês entendam essa estrutura para que vocês façam essa recuperação ativa no tema de ação penal, tá? Especificamente no tema de ação penal pública. Então, como é que é feita essa estrutura? Vocês vão fazer isso aqui, ó, ação penal pública, ação penal pública. Essa ação penal pública, como vocês viram nas aulas anteriores, ela possui princípios. E os princípios, eles foram objeto aí das últimas aulas aí do nosso canal que já estão postadas, né? E essa ação penal pública, ela se divide. E aí você vai sublinhar aqui, essa ação penal pública, ela vai dividir em incondicionada. Deixa eu fazer melhor aqui. Incondicionada e condicionada. Essa é a subdivisão da ação penal pública. Ela é incondicionada, e vocês viram na última aula, porque ela não se submete a nenhuma condição, né? Até pelo próprio significado da palavra. Incondicionada é porque ela não se submete a nenhum tipo de condição. Já a condicionada, e aí vocês vão ver que a condicionada, ela se submete a algumas condições. Então, a ação penal pública, ela tanto é dividida em ação penal pública incondicionada quanto ação penal pública condicionada, né? E eu tenho princípios na ação penal pública. Por que eu estou dizendo isso? Porque nas próximas aulas nós vamos ver as ações penais privadas, né? Então, aí eu vou mostrar para vocês que são outros princípios, ela se subdivide de outra forma, e essa estrutura para vocês é super importante. Quais são as condicionantes, né? Então, a ação penal pública, ela é condicionada. Condicionada a quê? Então, são duas. Condicionada à representação e à requisição. Nossa, foi péssimo aqui. Requisição. E a gente parou justamente aqui, ó, na representação, né? Que vai ser o objeto dessa aula, tá? Deixa eu abrir aqui o nosso material para que eu possa mostrar para vocês com calma. Vamos lá. Ó, ação penal pública, quais são as condicionantes? A primeira condicionante é a representação, como eu falei para vocês, né? A representação, vocês precisam entender a representação como um pedido ou uma autorização sem a qual o Ministério Público ele não pode iniciar a persecução penal. Eu vou dar contexto para vocês entenderem também esse tema. Entendam que o Ministério Público ele vai perseguir em juízo, vai entrar com ação para que o Estado faça a punição da pessoa que cometeu o crime, tá? Só que em algumas ações, a exemplo das ações penais públicas condicionadas, eu preciso de uma representação sem a qual o Ministério Público ele não pode fazer esse trabalho. Então, a representação, entendam como um pedido
Melhor, entendam a representação como uma autorização que a vítima dá ao Ministério Público para que ele inicie a persecução penal, tá? Então seria mais ou menos assim. Seria mais ou menos dizer, pô, MP, beleza, eu fui vítima do crime aqui, fique à vontade. Você pode ir e pode ir em juízo buscar a punição dessa pessoa pelo crime que ela cometeu. Perfeito? Qual é a natureza jurídica da representação? E aqui é super importante também, tá? A representação, ela tem a natureza jurídica de condição de procedibilidade. Ela é uma condição de procedibilidade da ação penal, tá? Então, sem ela, não é possível ajuizar a ação penal. E o mais interessante também, que nos crimes que são passíveis de representação, o inquérito policial, inclusive, ele não pode ser iniciado sem a representação também. Então, veja aí que lá no artigo 5º, parágrafo 4º do Código de Processo Penal, ele vai dizer que se não tiver representação, não é possível instaurar sequer o inquérito policial. Então, recapitulando, a representação é uma autorização que a vítima, perceba que a vítima fornece para o Ministério Público poder processar a pessoa em juízo na ação, para que ele entre com a ação e processe a pessoa pelo crime que ela cometeu. Perfeito? Esse é o conceito de representação. Qual a natureza jurídica? Ela é uma condição de procedibilidade. Sem ela, nem a ação penal pode ser intentada, ela não pode ser iniciada, e muito menos o inquérito policial. Se o crime for passível, estiver submetido à condição, se ele for condicionado à representação, o inquérito policial ele não pode ser instaurado sem que haja essa representação. Tranquilo? Quem são os legitimados ativos? Ou seja, quem é que pode oferecer essa representação? A vítima, pessoalmente, ou por procurador com poderes especiais. Perfeito? Então, são esses dois legitimados. Recapitulando, representação, autorização sem a qual a persecução penal não se inicia. Natureza jurídica de condição de procedibilidade. Sem ela, o MP não consegue ajuizar a ação e muito menos o delegado vai conseguir instaurar o inquérito policial nos crimes que sejam passíveis de ação penal, sejam persecuíveis pela ação penal pública condicionada à representação. E os legitimados são a própria vítima, percebam aqui que é a própria vítima, e o procurador com poderes especiais. Beleza? É possível a sucessão aí no caso, é possível suceder a vítima aí, que é o famoso CAD, né? Então, nessa representação é possível que a vítima seja sucedida. O Código de Processo Penal deixa expresso que o CAD ele pode oferecer a representação no caso de morte do ofendido ou quando ele seja declarado ausente por decisão judicial. Perfeito? Um tema aqui, essa pergunta, vejam, essa pergunta aqui que tem uma estrelinha, é uma pergunta que está aliando tanto a prática quanto a teoria. Percebam que é muito importante, tá? É um tema que é muito visto também na prática, que é essa pergunta. A representação, ela exige forma escrita pré-estabelecida? Preste atenção. A representação, ela exige uma forma escrita pré-estabelecida, ou seja, a representação, ela precisa de uma forma, precisa de outro modo, que ela seja formal, que ela tenha todos os seus requisitos ditos na lei. Para o STJ, não exige qualquer rigor formal na formulação da representação, tá? Então, nesse caso, a mera notícia crimes prestada pelo ofendido perante a autoridade policial, ela já constitui válido exercício do direito de representação. Esse é um julgado de 2009, mas é um entendimento sedimentado do STJ no caso no caso do que não exigiria, por exemplo, uma forma escrita pré-estabelecida, né? Gerdel, me dá um exemplo, já que você disse que é muito comum esse tema aparecer na prática. Perfeito.
que acontece, que eu vejo muito na prática, é o seguinte: a vítima vai à delegacia, vai perante a autoridade policial, noticia o crime, o inquérito policial é instaurado e às vezes não há um documento, por exemplo, em que a vítima esteja lá dizendo expressamente que autoriza a representação para que seja intentada a ação penal. E aí é muito comum a tese de defesa eles alegarem o seguinte, eles dizerem, vem comigo aqui, eles dizerem, já que não tem esse documento me dizendo que ela autoriza a representação, então no caso não houve representação. Porque a gente precisa formalmente dessa representação para que seja iniciado tanto o inquérito quanto a ação penal. E aí o STJ disse justamente o seguinte, ele disse, não precisa ser tão formal, porque a própria vontade expressada pelo fato de que a vítima foi à delegacia já é suficiente, já demonstra que ela queria representar representar no caso seria autorizar para que tanto a investigação seguisse, quanto para que a persecução penal fosse iniciada, tá? Então, preste atenção nisso aqui, que é super importante, tá? Essa questão de requisitos de uma forma engessada não é aceita pelo STJ, tá? O STJ entende diferente, entende que não precisa de uma forma pré-estabelecida. Tranquilo? Superada essa parte, a gente vai para o prazo. Sim, galera. A representação, ela tem prazo, tá? Ela tem prazo. Você não vai ficar para sempre aí. No caso, a vítima não vai ficar para sempre aí pensando se vai representar ou não, tá? E qual é o prazo? O prazo é prazo de 6 meses, tá, gente? E esse prazo é contado a partir do conhecimento do autor ou o partícipe da infração penal, né? E aí, esse ponto aqui é bem importante, bem interessante, porque é bem cobrado em provas, né? Principalmente como pegadinha, né? Porque... isso por quê? Porque esse prazo é contado a partir do conhecimento da infração. Então, vem ver comigo como é que as bancas fazem para tentar lhe enganar. Eles dizem o seguinte, a gente vai pegar aqui como exemplo o artigo 147 do Código Penal. Esse artigo é o artigo que tipifica a ameaça, tá? E você vai ver lá no artigo 147 que ele vai dizer assim, somente se procede mediante representação. O que isso quer dizer? Que o crime de ameaça ele somente se procede mediante representação, tá? Então, você já viu lá, você já chegou à conclusão de que esse crime precisa de uma ação penal pública condicionada, ou melhor, você precisa que a vítima autorize o Ministério Público a ajuizar a ação. Tranquilo? Mas imagine que João, ele é vítima do crime de ameaça, tá? Então, João, ele tá aqui, né? João, ele é a vítima. E José, ele é o autor. Só que, vejam só, imaginem que José ameaçou João no dia 10 de julho de 2025, tá? Imaginem que ele ameaçou João no dia 10 de julho de 2025. Só que João, ele só teve conhecimento da ameaça 2 dias depois, no dia 12/7 de 2025. E aí é que vem a pergunta da banca. O prazo da representação é contado a partir de quando? E aí você vai ter que lembrar, vai memorizar, que o prazo que é contado os 6 meses na representação é contado do conhecimento de quem seja o autor ou partícipe. Então, se ele só soube no dia 12 que João tinha ameaçado ele, o prazo de 6 meses ele vai começar a contar daqui, Então, 6 meses a partir do dia 12 de julho de 2025. Beleza, gente? Fiquem atentos a esse ponto, no que toca ao prazo de representação, que é muito comum
as bancas fazerem essa cobrança e tentar enganar você, justamente para saber o marco inicial de cobrança o marco inicial de cobrança, o marco inicial de contagem do prazo da representação. Tranquilo? Então, vamos dar seguimento aqui. E aí, a próxima pergunta que a gente faz no material é o seguinte: é possível a representação? Ou seja, eu posso chegar e dizer, pô, não quero mais representar. É possível que você diga que não quer mais representar a pessoa? Sim, é possível. Só que o CPP, o Código de Processo Penal, ele estabelece um ponto até onde você pode dizer se aceita ou não representar, dar essa continuidade. Que é até, preste atenção aqui, ó, não dorme, até o oferecimento da denúncia. Isso está lá no artigo 25 do Código do Processo Penal. Então, é possível você se retratar da representação. É possível você dizer, não, pô, eu representei, mas agora eu não quero mais representar. Então, a retratação é justamente isso. Você foi lá, em determinado momento, disse, pô, eu quero representar. 2 dias depois você pensou direito, pô, eu não tenho tanto interesse em representar o fulano. Então, é possível que haja essa retratação? Sim, é possível. E ela só pode ser feita até o oferecimento da denúncia. Cuidado, porque aqui a banca, as bancas, na verdade, elas gostam muito de trocar o oferecimento por recebimento. E nesse ponto, no Código de Processo Penal, tá errado, né? Não é o recebimento, é até o oferecimento, tá? Mas atenção, cuidado com esse quadrado em amarelo. A gente está falando aqui do Código Penal, essa parte de cima, esse exemplo que eu dei foi no Código Penal. Só que existe uma regra, uma exceção, nos casos da Lei Maria da Penha, que também é possível de cobrança aí na sua prova. Olha o que é que eu coloco aí no material. Atenção, cuidado com o dispositivo especial da Lei Maria da Penha, que lá no artigo 16 da Lei Maria da Penha, ela vai dizer que só é possível retratar a representação até o recebimento da denúncia, tá? Então, não é até o oferecimento, mas até o recebimento da denúncia. E isso está lá no artigo 16 da Lei Maria da Penha, tá, gente? Então, é diferente. Se o examinador pedir para você tratar sobre o Código de Processo Penal até o oferecimento. Quando ele pedir a Lei Maria da Penha até o recebimento, tá? Essa é uma regra especial da Lei Maria da Penha. Perfeito, gente? Vamos dar continuidade aqui. Aí, a próxima pergunta que a gente faz no material é o seguinte: é possível a retratação da retratação? Ou seja, é possível que, pensei direitinho aqui, eu acho que eu não vou mais representar, não. Aí você vai lá na delegacia, pô, delegado, eu não queria representar, e aí o delegado já concluiu o IP, e você vai no MP, né? Você vai no Ministério Público. Aí diz, pô, promotor, acho que eu não tenho mais interesse em representar, não, o fulano. E aí o promotor disse, não, tranquilo, beleza. Só que um dia depois você pensa de novo, pô, aquele cara me deu um trabalho danado. Aquele cara é um sacana, então acho que eu vou representar. Eu posso me retratar, eu posso ter a retratação da retratação, eu posso voltar atrás do que eu disse anteriormente. É possível. A doutrina entende que é possível, e desde que seja feito no prazo, até o prazo que eu disse anteriormente. Até esse prazo aqui, ó. Até o oferecimento da denúncia, tá? Já que se trata do Código de Processo Penal. Quando for tratada a Lei Maria da Penha, você vai aplicar o mesmo prazo final, que é até o recebimento da denúncia. Beleza? E aí eu coloquei para vocês alguns exemplos de crimes de ação penal pública condicionada, que está lá no artigo... São os bem conhecidos aqui, que é a lesão corporal leve, né? Que está lá na lei... lá no artigo 129, que é do Código Penal, só que é a lei 9.099 de 95 que vai dizer que ela é condicionada à representação, tá?
E o artigo 147 do Código Penal, que é o crime de ameaça, né? Então, tá lá no artigo, aliás, no parágrafo 2º do artigo 147, que dispõe que a ação penal pública ela é condicionada à representação. E um detalhe aqui que eu disse nas outras aulas, mas que eu vou reiterar aqui para vocês. A ação penal pública, ela não precisa ter escrito essa ressalva de que somente se procede mediante a ação penal pública, tá? Mas a ação penal pública condicionada à representação, sim, é preciso que o crime ele tenha essa ressalva de tipo, somente se procede mediante representação. É muito importante que vocês percebam isso, porque se não houver esse destaque ou essa ressalva no tipo penal, então a gente vai subentender que se procede mediante ação penal pública incondicionada. Beleza? Prestem atenção. Ação penal pública condicionada à representação é preciso que tenha disposição no próprio tipo penal, tá? A ação penal pública incondicionada não precisa. Então, se você observar um tipo penal que não tenha essa disposição, você vai subentender de imediato que ela somente se procede mediante ação penal pública incondicionada. Beleza? Dando continuidade, a gente tem aqui algumas situações que eu preciso falar para vocês, que são de extrema importância, inclusive, para a sua prova, né? É possível que esse tema seja cobrado aí em sua prova, porque as bancas adoram, né? Qual é o primeiro ponto? O primeiro ponto é esse aqui, ó. Existe a súmula 542 do STJ, que ela vai dizer o seguinte: a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública e incondicionada. E aqui, prestem atenção, vejam só. Eu acabei de falar para vocês aqui em cima que o artigo 129 do Código Penal, que é a lesão corporal leve, ela vai dizer que esse crime somente se procede mediante representação, né? Isso, correto. Só que quando envolver lesão corporal leve no contexto de violência doméstica, essa ação penal é pública e incondicionada, tá? Pelo amor de Deus, já anota aí essa súmula 542, já vê no seu material, já vê nesse material aqui, já faz um rabisco grande nela para você lembrar, já rascunha ela para você lembrar depois. E rever esse tema e rever esse entendimento do STJ, porque isso aqui cai muito em prova, tá? Então perceba, se não envolver contexto de violência doméstica contra a mulher, se não envolver a ação penal pública é condicionada à representação, tá? Se envolver, a ação penal pública é incondicionada. Tranquilo? Qual é o ponto 2? Houve alterações recentes no Código Penal, as alterações foram promovidas pela Lei 14.994 de 2024, que se convencionou chamar essa lei de pacote antifeminicídio. E a principal alteração foi que o crime de ameaça cometido em contexto de violência doméstica é crime de ação penal pública incondicionada. E aqui fizeram o mesmo paralelo com a ameaça, aliás, a lesão corporal, né? A lesão corporal, se não tiver contexto de violência doméstica, condicionada à representação. Se tiver, é incondicionada. E aqui é a mesma coisa. Ameaça, se não envolver contexto de violência doméstica, a ameaça, ela é condicionada à representação. Se envolver, incondicionada, tá? Isso a partir da Lei 14.994 de 2024, que foi denominada, assim convencionou-se chamar de pacote antifeminicídio, tá? Fiquem atentos a essa alteração que é passível por demais de ser cobrada aí na sua prova, beleza? O ponto 3 também, ele é super importante aqui e é um alerta também, esse ponto 3, pelo seguinte: o que é que diz o ponto 3 aí? Alguns outros crimes, mesmo que cometidos em contexto de violência doméstica, eles não tiveram as suas respectivas ações penais alteradas. Então, vejam, é muito comum que a gente
observe que no contexto de violência doméstica vários crimes sejam cometidos, no sentido de seja cometida uma violência física, como a lesão corporal, junto com a violência psicológica, junto com a violência patrimonial, que é o crime de dano, por exemplo, ou um crime contra a honra da mulher, né? Que os crimes podem ser injúria, difamação, calúnia, estão lá nos artigos 138 a 140 do Código Penal. Só que não há ressalva nesses crimes, ou seja, o Código Penal ele não traz nenhuma ressalva no sentido de que a ação penal desses crimes ela vai ter alteração, entendeu? Então, eu coloquei aí como exemplo, crimes contra a honra, como o artigo 138 a 140 do Código Penal, e o crime de dano, eles somente podem ser iniciados mediante ação penal privada, mesmo que cometidos em contexto de violência doméstica. Beleza, gente? Então, a ressalva de alteração só acontece no crime de lesão corporal e, recentemente, no crime de ameaça. Beleza? Gente, a gente para por aqui na estrutura lá que eu mostrei para vocês e a gente estudou essa primeira parte da ação penal condicionada relativa às condicionantes, que é a condicionante da representação. A gente esvazia aqui a condicionante da representação e na próxima aula a gente vai ver a outra condicionante, que é a requisição. Beleza? Se você está gostando aí do conteúdo, eu peço para que você curta, compartilhe, comente aí. Se você estiver com dúvida, como eu sempre digo, não levem suas dúvidas para a prova. Se eu puder tirar as dúvidas de vocês aí, deixe um comentário, então manda um direct para mim lá no @jardel_rferreira, que é o meu Instagram. E se tiver com dúvida, manda uma dúvida lá. Se quiser fazer um elogio, uma sugestão, fique à vontade. Estou sempre à disposição. Gente, é um prazerzão estar por aqui, gravar essas aulas, fazer esse trabalho junto com vocês. Um beijão, muito obrigado. Deixa seu gostei aí, compartilha esse vídeo, comenta aí, muito obrigado. Até a próxima e vamos que vamos.